Bom, agora para fechar esse capítulo, vamos obter a expressão do volume de um cone circular qualquer. O que é interessante aqui, que diferente do caso das áreas, né, lateral e total, lá era exigido que o cone fosse reto. Aqui não, basta que seja um cone qualquer, um cone circular qualquer. Então, dado um cone circular qualquer, o volume desse cone vai ser πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ou seja, a gente percebe aqui que πr ao quadrado é a área da base, né? Então vai ser base vezes altura dividido por 3, beleza? Esse é o volume de um cone circular, independente dele ser reto ou não, porque não está em função da geratriz, aqui está em função somente da altura, que independe dele ser reto ou não. Beleza? Ou seja, não somente da altura, né? Em função do raio também. Então, para fazer isso, vai ser parecido ao teorema do volume, né? Proposição 2 do capítulo anterior. A gente vai utilizar o princípio de Cavalieri, comparando o volume desse cone com o volume de um tetraedro. A gente vai fazer essa comparação. Então, a gente vai considerar um cone qualquer, circular, e aí a gente vai pegar um tetraedro circular, um tetraedro equivalente a ele, ou seja, de maneira que tem a mesma altura e a mesma área da base. E aí a gente vai ver que o volume, pelo princípio de Cavalieri, que o volume desse cone coincide com o volume do tetraedro. Beleza? Então, bora lá. Inicialmente, a gente considera um cone circular de altura h e a área da base b, certo? Então, bora lá. Então, vamos considerar esse cone circular aqui. Considere um cone circular de altura h e área da base, só denotando os elementos, né? Altura h e área da base. Considere um cone circular de altura h e área da base b, que a gente já conhece, é πr ao quadrado, que é a área desse círculo aqui, certo? A gente denota por b. E aí a gente pega um tetraedro equivalente, ou seja, de mesma altura e de mesma área da base, ou seja, cujo triângulo tem a mesma área. Isso é fácil de obter. E aí, e um tetraedro equivalente a ele. E um tetraedro, para poder fazer a comparação usando o princípio de Cavalieri. E um tetraedro de altura h também, de altura h, certo? E a área da base b também. E a área da base também igual a b, certo? Então, considerou um tetraedro equivalente aí, de mesma altura e mesma área da base. E aí a gente situa eles, né, nesse ambiente geométrico que já está desenhado. Ambos com bases no mesmo plano alfa, ambos, para poder fazer comparação, com bases no mesmo plano alfa, certo? E situados no mesmo semi-espaço determinado por alfa. Porque esse plano determina dois subespaços, a gente situa os dois no mesmo semi-espaço. É necessário descrever isso. Ambos com base no mesmo plano alfa e situados no mesmo semi-espaço. No mesmo semi-espaço determinado por alfa. Certo? Bom, então já ambientamos aqui o que a gente precisa. Agora vamos fazer a comparação, né? Pegar um plano paralelo. O que a gente vai considerar agora é um plano beta paralelo a alfa, né?
que seja secante ao cone, então que ele esteja abaixo de V1 aqui, né? Então a gente considera um plano beta secante ao cone, ele vai ser secante no círculo que a gente vai chamar de B1, que é esse círculo menor, certo? Consequentemente, ele vai ser secante também ao tetraedro, porque ambos têm a mesma altura, num outro triangulinho menor que a gente chama de B2, certo? E aí, desse modo, como ele está secante a ambos, vai ter uma altura H' aqui entre o vértice e o plano beta, certo? Então vamos descrever isso. Então, dado um plano beta paralelo a alfa, dado um plano beta paralelo a alfa, certo? Secante ao cone, então a gente pega ali secante ao cone. Secante ao cone. Em B1, a gente denota aqui, ele vai ser secante naturalmente em um círculo aqui, que a gente chama de B1, e a gente denota a sua área por B1 também, tomando essa liberdade. Então, dado um plano beta secante ao cone em B1, distando a H' dos vértices, então como ele está abaixo, existe uma distância H' aqui, distando a H', a gente chama a altura aqui de H', essa altura menor, dos vértices. O que a gente tem? Que esse plano também vai ser secante ao tetraedro, porque ambos os sólidos têm a mesma altura, certo? Temos que beta é secante também, não vou escrever também aqui, não é necessário, é secante ao tetraedro também, ao tetraedro, certo? E aí ele vai ser secante ao tetraedro num triângulo, né? Que vai ser o triângulo que a gente chama aqui de B2, em B2, certo? Pronto. Agora a gente vai estabelecer uma relação para mostrar que a gente considerou os dois de mesma base, né? O cone e o tetraedro, né? Essa base, ambas, aqui é um círculo, né? E aqui é um triângulo, porém ambos têm área B. O que a gente tem que provar agora para aplicar o princípio de Cavalieri? A gente tem que provar que essas interseções B1 e B2 com plano alfa seguem a mesma proporção, ou seja, se aqui as bases são iguais, então eu tenho que mostrar que B1 é igual a B2. Fazendo isso, como a gente pegou um plano beta paralelo a alfa qualquer, aplicando o princípio de Cavalieri, a gente prova como que B1 vai ser igual a B2, a gente prova, aplica o princípio de Cavalieri e com ele, consequentemente, esses dois sólidos têm o mesmo volume, certo? Porém, para mostrar que B1 tem a mesma área de B2, eu vou fazer uma afirmação aqui e eu já justifico para vocês o porquê. Olha só o que ocorre, que interessante. A gente vai utilizar o teorema de Thales no espaço para provar que a B1, eu vou denotar a área dele de B1 simplesmente por B1, beleza? Então aqui é o círculo B1. Olha só, B1, a área B1 dividido por B vai ser igual a o quadrado da altura menor H' dividido por H, ambas ao quadrado, e analogamente essa altura H' sobre H ao quadrado vai ser a área de B2 sobre B também. Intuitivamente isso faz sentido, né? E essas duas igualdades, essa e essa, decorrem do teorema de Thales. Eu já vou explicar o porquê, mas aí eu vou fazer uma delas e fica como exercício a outra. Eu vou fazer num rascunho e isso vai ficar como exercício para não sobrecarregar o vídeo. Mas se isso é igual a isso, que é igual a isso, corta B, isso implica que B1 é igual a B2, certo? Que é o que a gente queria provar. Essas duas igualdades vão ficar como exercício, vocês façam elas, né? Eu não vou fazer aqui ambas no próprio texto da demonstração para não sobrecarregar. Eu vou fazer essa primeira, essa outra aqui fica como exercício. Olha só que interessante. Teorema de Thales. Olhando aqui para esse cone, então. Quando eu traço um plano beta paralelo a alfa, eu tenho que o raio desse círculo menor B1, que eu vou chamar de R1, certo? Sobre o raio do círculo maior, então é um segmento aqui, né? Vai seguir a mesma proporção, porque os planos são paralelos, pelo teorema de Thales, que é a altura menor sobre a altura maior, certo? Que é a altura menor sobre a altura maior. Aqui está sendo aplicado o teorema de Thales, certo?
E aí, dessa relação teorema de Tales, eu obtenho essa manipulando a expressão, obtendo a área aqui desse lado esquerdo, né? Como eu faço isso? Elevo os dois lados ao quadrado, então eu vou ter R1 ao quadrado sobre R ao quadrado, certo? Igual a H' sobre H ao quadrado, certo? E aí, é só manipular, né? Multiplico aqui, como eu quero a área de um círculo, é πr ao quadrado. Multiplico o π dos dois lados, não vai em cima e embaixo, né? Não vai alterar a expressão, que é a mesma coisa multiplicar por 1, r ao quadrado. Isso aqui vai ser H' sobre H ao quadrado, certo? Porém, quem que é πr1 ao quadrado? É a área B1. Olha só. πr1 ao quadrado é a área B1. πr2 ao quadrado é a área B2. Que é o que a gente precisava obter. Então, essa igualdade decorre do Teorema de Tales, e aí essa igualdade prova essa aqui fica como exercício, vocês façam as duas, beleza? Bom, agora sim, como a gente pegou duas bases iguais, B de mesma, né, equivalente, de mesma área, e aplicou o plano paralelo, e B1 correspondente a B2 também tem a mesma área, segue do princípio de Cavalieri que esses sólidos têm o mesmo volume. Logo, pelo princípio de Cavalieri, temos que o volume do cone coincide com o volume do tetraedro. Certo? E aí o volume do tetraedro já é conhecido, a gente já conhece, né? Da literatura, do ensino médio, que é base vezes altura dividido por 3. Então vai ser 1/3, a gente considera como conhecido, né, o volume de um tetraedro. Base, que é B, vezes altura, que é H, certo? Porém, a base B a gente considerou coincidindo com a área da base do cone, né? Então, a área da base do cone vai ser π, que é o próprio B, R ao quadrado, certo? Vezes a própria altura, que também coincide, né? A gente considerou eles os dois sólidos de mesma altura. Ou seja, para facilitar a anotação, aqui só foi feito para efeitos de comparação, volume do cone, volume do tetraedro. O volume do cone a gente denota simplesmente por V. Vai ser 1/3 de π R ao quadrado vezes a altura, que é o que a gente queria obter, né? Que é o enunciado, beleza? Com isso a gente conclui essa demonstração do volume, e note que o volume de um cone circular qualquer, não necessariamente precisa ser reto, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Ele vai estar em função do raio e da altura, ele não depende da geratriz aqui, né? Porque pode ser que esse cone não seja reto. Com isso, a gente fecha esse capítulo 10, né, que fala sobre cones, e conclui aqui a parte de área e volume. É isso aí.